Olá, eu sou a Calícia Bose e bem-vinda ao canal da Bose Bento. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito comum na decoração e precisa de projeto, ao contrário do que muitas pessoas pensam. O projeto de forro de gesso. O gesso, ele não é somente usado para fazer forro, ele também serve para fazer vedação de parede, que é o famoso drywall. E a gente também consegue trabalhar com o forro nele. Mas não existe somente o drywall como o gesso. A gente também tem as placas de gesso. Então, o que nós conhecemos são dois tipos: as placas de gesso e o drywall. As placas de gesso, elas são mais espessas e são como se fossem tijolos em proporção maior, feitos de gesso. São mais pesados e um pouco mais difíceis de se trabalhar. Fazem muita sujeira, mas talvez para alguns casos, algumas paredes, seja mais interessante usar essas placas de gesso do que o drywall. E o que é então, o tão famoso drywall? São placas de gesso fininhas e bem grandes que são acartonadas. Então é o gesso no meio, é um sanduíche na verdade. No meio a gente tem o gesso maciço e ele é pregado com dois papéis cartões na lateral, então ele fica esse gesso acartonado. A estrutura do drywall, ela é feita com metais, então tem umas colunas que a gente pode dizer, ou viguinhas de metal pequenininhas, que são presas ou na vertical para fazer parede, ou na horizontal para fazer o teto. No caso do teto, como elas são sustentadas por reguladores, assim são chamados, é uma pecinha metálica que fica a no mínimo 15 centímetros da laje, o qual você encaixa a estrutura do forro e ela regula para ficar com o tamanho que você quiser. Lembrando que o mínimo que essa peça fica é 15 centímetros. Mas, ai Calícia, e se eu quisesse que o meu gesso ficasse mais perto ainda da laje, com menos de 15 centímetros, não tem como? Calma, tem como sim. A gente consegue fazer umas estruturas falsas, que a gente pega as chapas metálicas que o gesseiro usa para fazer as tabicas e esse tipo de coisa, corta, faz um C com ela e aí a gente prende a parte de baixo no gesso e a de cima na laje. Aí a gente consegue diminuir essa distância entre a laje e o gesso. Mas para usar o regulador, que é mesmo a estrutura normal, tem que ser no mínimo 15 centímetros. Por que é importante ter gesso no ambiente? Porque ele vai esconder toda a tubulação, conduíte que estiver passando de ar-condicionado, de elétrica, se tiver cano de hidráulica passando do ralo do apartamento de cima, você esconde com o gesso também. E aí você não precisa quebrar a sua laje, até porque laje a gente não pode sair quebrando assim tão facilmente. Então você consegue passar isso por baixo da sua laje e esconder com forro de gesso. Além do mais, usar uma iluminação embutida nesse forro de gesso é muito mais bonito, né? E por que é necessário um projeto de forro de gesso? Porque se você simplesmente chamar o gesseiro para fazer da forma da cabeça dele, ele vai pôr um gesso liso e acabou. E o interessante do forro de drywall é fazer trabalhos com ele. Então a gente faz rebaixo negativo, que é quando ele é um recorte para cima. A gente faz sanca, a gente põe tabica. Tabica é aquele 3 centímetrozinhos que o forro é afastado e parece que o seu teto está flutuando, que ele não está pregado na parede. Fica um detalhe muito delicado e muito bonito. Outra coisa muito importante, o projeto de iluminação, que eu já falei aqui em 2 vídeos anteriores, que eu vou deixar aqui no cantinho um e aqui no outro cantinho o outro, para vocês clicarem e depois assistirem, tem que ser feito junto com o projeto de forro de gesso. Um está ligado diretamente ao outro. Então se você quer pôr uma sanca em algum lugar, você sabe que dentro dessa sanca vai ter uma iluminação. Então isso tudo tem que ser pensado em conjunto, tá bom? Além dos detalhes que a gente pode fazer no forro de gesso, esses mesmos detalhes podem ser feitos na parede, na sua parede de gesso acartonado. Então se você quiser fazer um nicho, uma coisa mais trabalhada na parede, é possível com a parede de drywall. Além de fazer assim só nichos ou recortezinhos no gesso, a gente tem como fazer uma parede 3D, toda trabalhada somente com gesso.
Sabe aqueles porcelanatos caríssimos que a gente vê que fazem ondas, que fazem linhas subindo e descendo e que quando você passa a mão, eles são todos rugosinhos, que faz mesmo o alto relevo daqueles desenhos? A gente consegue fazer isso com gesso. Dependendo do tamanho da sua parede e do desenho que o seu arquiteto ou designer fizer, vai sair mais barato ser feito com gesso que comprar uma placa cimentícia dessa. Então, vale a pena a gente fazer o teste. Muito cuidado na hora de rebaixar o seu pé direito com um forro de gesso, de não deixar ele muito baixo. O que é o pé direito? É a distância do piso até o teto. Então, se na sua laje você tem um pé direito de 2,50, quando você colocar o gesso, ela vai ficar com 2,35. Então, muito cuidado para não rebaixar demais esse gesso, porque senão o seu ambiente pode ficar, inclusive, desconfortável. Alguns ambientes, hoje em dia tem alguns apartamentos que estão com o pé direito muito baixo já na laje. Então a gente sugere que nem coloque forro de gesso. A gente dá um jeito de passar as tubulações por outro lugar e deixar a iluminação de sobrepor mesmo, que é aquela que não embute. Porque senão o ambiente pode ficar, inclusive, desconfortável e isso não é bom para você. Então, converse isso com o seu arquiteto, com o seu designer, para vocês se entenderem bem qual seria a altura mínima confortável para você. Vamos falar agora de alguns detalhes muito comuns que a gente vê nos projetos de gesso. Primeiro, a tabica. Tem tabica metálica e tem como fazer a tabica só mesmo com o gesso. Eu prefiro particularmente a metálica. Eu vou deixar uma fotinha do detalhe dela aqui para vocês verem como que ela é. Ela faz como se fosse um Zzinho e tem a estrutura que fixa na parede e fixa no gesso. E isso faz com que o gesso fique afastado 3 centímetros da parede e que deixa um efeito muito interessante, porque parece que o seu forro está flutuando, que ele não chega até a parede. Outro detalhe muito interessante que é muito usado é o cortineiro. O cortineiro tem duas versões, a versão normal mesmo, só deixando o espaço para pôr a cortina embutida na laje, e a versão com iluminação, que ela tem um detalhe um pouquinho diferente, que é para receber a iluminação ou tubular ou fita de LED ali numa calhezinha, que vai fazer com que tenha iluminação. Além de deixar o espaço para a cortina, você tenha iluminação por aquele buraquinho. E um terceiro detalhe que a gente vê muito também são as sancas. O detalhe das sancas é muito parecido com o detalhe do cortineiro com luz. A diferença é que ele não vai vir da laje, ele já vem direto do gesso e é rebaixado. E há tanto as sancas negativas, que são aquelas com rebaixo para cima, quanto as positivas, que é aquela que o rebaixo vem para baixo mesmo. E como o drywall ele é muito versátil, muito fácil de trabalhar, a gente consegue fazer muitas coisas com ele. É só soltar a imaginação, passar o detalhe para o seu gesseiro e correr para o abraço, porque vai ficar lindo. Só muito cuidado na hora de contratar o seu profissional para ver se ele é realmente qualificado para fazer aquele serviço. Porque o serviço do gesso, quando não fica tão bem feito, a gente consegue ver de longe. Então, muito cuidado. Peça indicações, é sempre legal pedir indicações, que as pessoas geralmente indicam aqueles que realmente são bons. Só mais uma coisa, feito a sua parede ou seu forro de gesso, não tá pronto para pintura, tá? Primeiro a gente vai ter que amassar todo aquele gesso, tirar todas as imperfeiçõezinhas que podem ter ali em algum lugar. Apesar de ser liso, ele fica com algumas imperfeições, talvez de algum parafusinho, alguma coisa. Então a gente precisa amassar, lixar, tirar todas as imperfeições para depois pintar. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, então deixa o seu like aqui embaixo pra gente, que ajuda muito na divulgação do vídeo. Inscreva-se no canal também, porque toda semana a gente tem conteúdo novo pra vocês. E nos sigam nas redes sociais. Esse assunto do gesso, inclusive, eu já tinha mostrado no Snapchat. Então não deixe de seguir a gente no Snap, que lá eu mostro todos os detalhes das obras. E é muito interessante porque você vê com exemplos tudo que eu falo aqui no canal. Então vamos lá pro Snapchat, pro Facebook, pro Instagram. A gente também tá lá no Snapgram ou no Stories do Instagram, como vocês queiram chamar. Temos o blog, que também tá cheio de conteúdo. Então venham para as redes sociais que a gente tá em tudo. Então por hoje é só. Um beijo e até semana que vem!